Olá, meus amigos, meus irmãos. Vamos refletir sobre a palavra, vamos pensar nela. O apóstolo Paulo, ele exorta nós a pensarmos nas coisas do alto. A gente não fica pensando no dia a dia, nas coisas do dia a dia. Quando você tem um objetivo de alguma coisa, teu pensamento vai nas coisas o qual você colocou o alvo, né? E hoje eu conversando com a minha esposa, dizendo assim, nesse mundo aqui, a gente vive pressionado de um lado, tribulação de um, acaba um, já vem outro, né? E aí eu disse para ela, imagine nós passar todos esses perrengues aqui, nós que somos pobres, e depois ganhar o inferno e parar no inferno. É muito azar, né, da pessoa. E eu dizendo para ela, o dinheiro ele ajuda bastante a aliviar muitas das pressões. Por isso que a palavra de Deus fala que o rico ele vive em delícias. Inclusive ele falou para o rico que estava no inferno que ele tinha recebido todo o seu galardão, todos os seus bens em vida. Mas muito bem, hoje eu quero levar vocês a refletir sobre o milênio, as grandiosidades do milênio. Porque às vezes nós falamos, eu vou para o céu, lindo céu, mas a palavra de Deus fala para nós pensarmos nas coisas de cima. Mas como que vamos pensar, né? Será que Deus deu alguma dica para nós ficar pensando sobre determinada coisa? Né? No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, olha o que diz a palavra de Deus. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então a palavra de Deus fala assim, ó, tudo que eu vou fazer eu já revelei. Se você vai entrar no céu comigo, eu já revelei como que é o céu. Já falei até a medida da cidade. Já falei como que vai ser lá. Então ele revelou para os profetas que passou para nós, através das escrituras. E hoje nós vamos levar luz para você pensar no mundo que está próximo a acontecer, bem próximo de nós, acontecer um futuro maravilhoso. E vou levar você a pensar coisas que estão aqui na palavra de Deus, para nós ocuparmos os nossos pensamentos nessas coisas maravilhosas, para nós vencermos as nossas tribulações. Né? Uma das características do milênio vai ser uma prosperidade muito grande. Né? Aqui no livro de Amós, capítulo 9, versículo 13, olha a prosperidade que vai vir. Diz assim a palavra de Deus. Vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra alcançará o que colhe, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Quer dizer, a palavra de Deus está falando que ao mesmo tempo que a pessoa vai estar plantando, já vai vir outra colhendo, vai alcançar o que está plantando. Está colhendo, ele plantou aqui. Aí muitos vão dizer, não, isso é figura de linguagem. Se você falar isso, é a mesma coisa você dizer para eles, não, isso não é possível. Isso não é possível. Então isso aqui vai acontecer no milênio. Você vai plantar, no mesmo dia você vai colher. Imagine, né? Uma fruta maravilhosa que leva anos para comer, para nós desfrutarmos. No milênio nós vamos, né? Num dia nós vamos, imagina a qualidade das frutas sem agrotóxico. Né? E aí a palavra de Deus vai falando, os montes destilarão vinho, né? E todos os outeiros se derreterão. Os montes destilarão vinho novo. O que significa vinho novo? Você lembra da parábola daquele encontro de Jesus com o vinho bom, significa prazer, vinho significa prazer, né? E outra coisa que vai acontecer, hoje nós admiramos os animaizinhos, né? Nós vemos animais de natureza, soltos na natureza, mas só que nós não podemos ter contato com eles fisicamente. No livro de Isaías fala que nós vamos poder sim, porque vai ser tirado a ferocidade dos animais no milênio. Está aqui no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 6. E morará o lobo com o cordeiro, e o leopardo com o cabrito se deitará. E o bezerro e o filho do leão e o animal cevado andarão juntos. E o menino pequeno os guiará. Quer dizer, a criança vai poder brincar com o leão, que não vai fazer mal. Outro texto fala que ele vai botar a mão na toca da serpente, lá da áspide, não vai lhe fazer mal. Imagine que
que época maravilhosa que eu e você vamos entrar. Nós devemos pensar nisso. Devemos pensar nisso. E os profetas do Antigo Testamento, eles falavam de um reino messiânico. Falava muito do Messias. Mas os judeus não compreenderam isso. Não compreenderam o reino messiânico. Jesus veio, mas tinha o Evangelho no meio. Eles não aceitaram o Evangelho. E nós que aceitamos o Evangelho nos tornamos judeus. E nós vamos fazer parte desse momento glorioso onde o Messias, o nosso Rei, Senhor Jesus, vai nos permitir, junto com os judeus. Olha o que diz a palavra de Deus, né? Que vai acontecer. Quando nós voltarmos, nós fomos arrebatados, a palavra de Deus fala que nós vamos vir e o reino messiânico de Jesus vai ser instalado aqui, vai se cumprir todas essas palavras do profeta Amós, Jeremias, Isaías, todos eles que falam do reino messiânico. Mas lá em Apocalipse fala da duração desse reino, que é 1000 anos. E muitos pregadores veem isso aqui e falam, não, isso aqui é impossível, isso aqui é figura de linguagem. Isso aqui não é, o que eu estou falando para vocês, não é figura de linguagem. Vai acontecer. Então, e quanto a nós, né? Quanto a nós vamos se fundir num povo só, povo judeu, físico, e o povo, e nós, que somos judeu também. Tanto é verdade que no livro de Isaías, quando nós voltarmos nas nuvens com o Senhor para estabelecer o reino messiânico, diz assim o livro de Isaías, isso aqui é uma profecia, que diz respeito a nós. Isaías 60, versículo 8. Quem são esses que vêm voando como nuvens e como pombas às suas janelas? Então, o povo israelita físico, o qual a palavra de Deus fala que o remanescente vai ser salvo, e no livro de Amós, capítulo 9, versículo 11, a própria palavra de Deus fala que Deus vai restaurar a tenda caída de Davi, que é o povo judeu, mas vai ser poucos, né? E aí eles vão olhar e ver aquele multidão de pessoas vindo ali na terra de Israel, que nós vamos ser reis e sacerdotes, eles vão falar, quem são esses? Quem são esses que estão vindo como nuvens, voando? Está falando aqui, ó, voando como nuvens. Aí depois eles vão dizer assim, Isaías 49, 21, e dirás no seu coração, quem me gerou esse? Porque isso aqui faz parte de nós, mas quem são esses? Pois eu estava desfilhada e solitária, entrara em cativeiro e me retirara. Quem, pois, me criou estes? Eis que eu fui deixada sozinha. E estes, onde estava? Estes quem? Nós. Nós estamos aqui. Quem são esses? Onde que eles estavam? Não sabia que eles eram judeus também. O povo judeu vai falar isso. O remanescente que for salvo, que for restaurado da tenda caída de Davi. E essa multidão que está aqui conosco, quem são esses? Então, meus amigos, meus irmãos, o milênio está descrito nos livros dos profetas e nos salmos. Fala muito sobre o milênio, dá a descrição de como vai ser a terra. Né? As nações vão trazer os seus tributos lá para Israel e nós vamos estar lá. Nós vamos mamar uma linguagem de figura, aí sim. É o melhor da terra, nós vamos comer o melhor dessa terra. Mas para isso nós vamos ter que passar por um processo. Né? Nós vamos ter que ter um corpo diferente. Igual eu já falei, o Hernandes Dias Lopes não acredita nisso. Né? Mas só que ele esquece que os anjos, eles podem entrar numa casa de uma pessoa, vir como ser humano, comer, e a pessoa não sabia que era um anjo. Vocês já não leram sobre isso? Né? Então eu estou fazendo esse vídeo aqui para você. Por isso que é importante nós lermos a palavra, ler os profetas. Falou, Senhor, o que significa isso aqui? Né? E hoje você está recebendo um pouco de luz de como vai ser o reino milenar do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nós, que ficarmos firmes e fiéis até o final, iremos fazer parte. Né? E nós sabemos muito bem quando é figura de linguagem e sabemos muito bem quando é literal. Nesse caso aqui que eu estou dizendo para você, é coisas literais. Porque a própria palavra de Deus, quando ela fala figura de linguagem, ela embaixo, depois ela fala, e esse é tal, é assim, assim. Ela não deixa a gente confusa. É os homens que fazem confusão. Né? Nós que examinamos, que temos um coração querendo aprender as coisas,
Deus não vai deixar nós enganados. Então fica aqui a reflexão para a nossa alegria, para nós entendermos que um dia, esse mundo aqui, nós vamos reinar aqui 1000 anos. E depois que final os 1000 anos, para Deus fala que Deus vai criar um novo céu. Nós vamos ver coisas maravilhosas, coisas além da compreensão humana. Nós precisamos ter fé para acreditar nisso, porque muitos não acreditam. Ah, você está sonhando? Mas muitos acreditam em Papai Noel, né? Não é assim? Então, meus amigos, meus irmãos, que Deus nos guarde, nos livre, que essas palavras fiquem nos nossos pensamentos, para quando você estiver passando uma tribulação nesse mundo, falar, mas isso vai passar, logo vai acabar, logo não vou mais chorar, não vou ter mais tristeza, e a alegria vai coroar para sempre a nossa cabeça. Em nome de Jesus, amém.